Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 5 de março de 2020, são 21 horas e 18 minutos. Lição 4 do dia 26 de abril de 2020, Vencendo os obstáculos. Texto do dia: Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. Síntese: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Mas não é porque em Cristo nós somos mais do que vencedores que nós não encontraremos obstáculos, dificuldades, porque sim, nós encontraremos tantos obstáculos de uma forma humana como divina. Introdução. O povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que, na rota da vitória do povo de Deus, surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelos inimigos, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Atravessar o Rio Jordão não seria uma tarefa fácil, uma vez que o Rio Jordão, na sua maré alta, tinha até 30 metros de profundidade. Então, atravessar com o povo ali não ia ser uma tarefa muito fácil. Para você ter uma ideia, 30 metros seria mais ou menos um prédio de 10 andares. Então, vemos que o Rio Jordão não foi colocado ali pela mão do homem, mas Deus permitiu. E nós precisamos ter discernimento, que muitas das vezes, quando às vezes os obstáculos parecem dizer que Deus não está no negócio, muito pelo contrário, pode ser um sinal de que Deus está no negócio e Ele fará fazer prosperar o seu povo, como foi aqui no caso, né? Atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O dia da saída, Êxodos, do Egito, agora no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, Êxodos, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes, toda a natureza, a obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodos e o Êxodos, mas ele quis que estes fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecesse na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa. Séculos depois seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividindo em AC e DC, ou seja, antes de Cristo ou depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 12, do 1 ao 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Bom, antes de falar alguma coisa a respeito disso, deixa eu te dar uma má notícia, te dar uma péssima notícia, te falar algo muito ruim. Muito provavelmente, no dia de Páscoa, você deve comer chocolates. Deixa eu te falar uma coisa, te dar uma notícia ruim.
Se você come chocolate na Páscoa, você está pecando diante de Deus. Pode parecer estranho, contraditório e até religioso demais, mas é verdade. Por quê? Porque quando nós comemos chocolate para comemorar a Páscoa, chocolate ele é doce e a Páscoa dá uma ideia de coisas amargas, que era para nós lembrarmos, lembra das ervas amargas? Que era para nós lembrarmos do Egito, do tempo do Egito, da vida amarga que tínhamos lá, que eu digo no sentido de povo de Israel, né? Mas trazendo para o lado espiritual, então posso falar que somos nós. Quando nós ou alguém come chocolate no dia da Páscoa para comemorar a Páscoa, está fazendo duas coisas. Primeiro, está desobedecendo a palavra por uma questão que, ao invés de comer algo amargo para lembrar da vida amarga, está comendo algo doce. E outra coisa pior, está cultuando a deusa da fertilidade. Olha que situação. Então, se você gosta de chocolate, na Páscoa, não coma. Vemos que Deus tem um cuidado com suas coisas, com seus detalhes. Jesus é o Cordeiro Pascual, ele morreu na Páscoa. Então vemos que a Páscoa, que é uma celebração cristã, que é uma celebração de algo extraordinário que Deus fez, que foi libertar o povo do Egito. A Páscoa é como se fosse a libertação, né, do povo. Então vemos que Deus fez algumas colocações bastante interessantes, como eu li aqui para você, sobre o seu magnífico trabalho. E, claro, atento aos detalhes. A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. A arca foi na frente, ou a presença do Senhor foi à frente. Quantas das vezes na nossa vida precisamos lutar, combater para aquilo, para alcançar uma promessa do Senhor, mas nós precisamos sempre ter em mente de deixar o Senhor tomar a frente, deixar o Senhor fazer segundo a vontade dEle. Então vemos que antes que Israel não tinha casa, habitava somente em tendas, então um dia estava aqui, outro dia estava lá, andava, né, era nômade, né? A arca estava no meio, mas agora que eles estão na sua própria terra, agora é a arca que guia, a arca vai à frente e agora habitam em casa. Em outras palavras, o Senhor agora proveu o lar para o povo de Israel. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação. Para que a entrada da terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Antes de Deus fazer algo no meio de nós precisamos nos santificar. Em outras palavras, não adianta nós termos uma vida de qualquer maneira e achar que Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus não vai. A santidade é como perfume para Deus. Então, quando alguém está em santidade, diante de Deus, está separado do pecado, atrai a sua glória, atrai a presença do Senhor. E é também notório falar, tem uma importância dizer,
que santificação não é somente estar presente em montes, vigílias, consagrações, orações, estudos bíblicos, doutrinas, escola bíblica, não é nada disso. Não, ou melhor, não é só isso. A santificação tem a sua essência em se desviar do pecado. Há pessoas que vão à vigília, fazem todas essas questões, mas têm uma vida de pecado diante de Deus. Pode parecer contraditório, mas acontece e acontece muito. Então, em primeiro lugar, temos que ter o caráter cristão. O que é o caráter cristão? É a santificação. O que é a santificação? É ser separado do pecado. Em outras palavras, estar distante do pecado. O pecado está de um lado, você, como santo, pessoa santa diante de Deus, está do outro lado. As dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível, o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Como eu já falei, o Rio Jordão podia chegar até 30 metros de profundidade, também de largura também tinha 30 metros também. Então vê que para atravessar ali com animais e pessoas não ia ser uma tarefa muito fácil. Somente diante do poder de Deus que aconteceria tal coisa. Por isso, o recado: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E isso, é claro, é para toda a nossa vida cristã. Tudo que formos fazer, precisamos santificar, precisamos apresentar ao Senhor, porque certamente os obstáculos virão e nós, claro, só podemos diante de Deus transpor esses obstáculos. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou o seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. O Senhor preparou o banquete para o povo de Israel. E foi um banquete daqueles. E o cristão come, né? O cristão come direitinho. E precisamos até, inclusive, tomar cuidado, porque realmente o cristão, como ele não bebe e não fuma, então ele sente melhor o paladar do alimento. Então, por isso ele come mais. Entretanto, nós precisamos entender também que Lucas, capítulo 21, versículo 34, Jesus nos adverte acerca da glutonaria. A glutonaria, ela é pecado. Então nós precisamos ter moderação para comer. Quer comer, quer comais, quer bebais, fazeis para a glória de Deus. E outra questão também que nós precisamos entender, principalmente você jovem, que nem tudo que tem um bom paladar
e é vistoso aos olhos, é bom para a saúde. Até alimentos, inclusive, que têm boa aparência e que mata. Vemos, por exemplo, o caso de Daniel, que colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E era, vamos ser honestos, como se tratava de rei, de um banquete de rei, certamente era bem vistoso aos olhos, mas não era saudável. Então precisamos ter essas duas questões. O Senhor sempre proverá o alimento para o seu povo, mas precisamos também ter cuidado na hora de nos alimentarmos. Numa questão que eu estou dizendo aqui, numa questão física, numa questão humana, numa questão de alimento mesmo, não espiritual, um alimento mesmo, comida, no bom português. Então precisamos ter esse cuidado, apesar que todo o alimento de Deus é perfeito, mas há alguns que também Deus faz, que nós precisamos ter cuidado, porque tais alimentos também matam. O milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar um milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntando de um lado e outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso d'água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais, deve ser vigor. Porque aqui está vagar. Então, deve ser vigor. Independente, Deus age de uma forma diferente. É interessante que o nosso Deus, ele pode fazer coisas na nossa vida, ele sempre faz de forma diferente. Muitas das vezes julgamos algo quando acontece conosco e acontece com alguém, e nós falamos assim: comigo Deus fez assim, resolveu, eu tive o mesmo problema e Deus fez assim e vai fazer assim com você também. E nós nos surpreendemos porque Deus resolve o mesmo problema de forma diferente. Por quê? Porque o Deus nosso é um Deus da mudança, é um Deus diferente, é um Deus que faz tudo novo, Por quê? Porque Deus não está preso na mesmice. Como Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para aquilo que Ele bem entender, para o seu projeto, para a sua glória. Então vemos aqui que Deus parou o obstáculo, que agora o povo de Israel tem um grande obstáculo pela frente, que é o Rio Jordão, e Deus fez o Rio Jordão parar. Ele represou as suas águas e o povo passou com os pés a seco, diferente do Mar Vermelho, que o mar se abriu e foi feito 2 paredes de água, uma de cada lado. Aqui no Rio Jordão foi diferente. Em outras palavras, o Senhor sempre agirá de forma diferente. Portanto, se você quer algo da parte de Deus, faça algo que ninguém nunca fez. Toque nele diferente, toque no Senhor diferente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando o Senhor Jesus estava passando na rua, pelas ruas, as pessoas o comprimiam, que quero dizer, tocavam nele e ele passou. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta. Ele: de mim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, saiu poder, ou seja, alguém tocou em mim de forma diferente. Então, quando nós tocamos no Senhor de forma diferente, nós alcançamos a sua bênção, assim como aquela mulher alcançou a sua bênção. Por quê? Porque tocou no Senhor diferente, com sinceridade, temor e tremor, reconhecendo o seu poderio. Um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória, por isso Deus mandou que tomasse as pedras do meio do Jordão.
Interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, culto em ação de graça, testemunho na igreja, dentre outros. Um memorial para Deus. Deus deseja que o seu povo se lembre dele. Quando está escrita dos 10 mandamentos, Deus escreveu numa pedra. Por que numa pedra? Porque na pedra não se apaga, ou seja, era para ser lembrado. Aqui no memorial também de pedra, também da mesma forma, a pedra ela não se desgasta, então ela permanece. Então vai passar gerações e gerações e as pessoas verão aquela pedra e perguntarão: por que isso está aqui? Por que este memorial? Este memorial é para lembrar do que Deus fez pelo seu povo e certamente contariam o livramento que Deus deu, os obstáculos que Deus tirou e a vitória que Deus deu ao seu povo. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que este ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo, com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã, juntas em um mesmo ideal. Então vemos que justamente onde o sacerdote tocou no rio foi feito um memorial. Josué também levantou um memorial também para a glória do nome do Senhor. O propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para o homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abrira o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão. Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. O memorial é sempre para a glória de Deus. É sempre para que o nome do Senhor seja glorificado. Há muitas pessoas, há muitos homens que, amantes de si mesmo, que erguem monumentos, como o próprio Nabucodonosor, né? Levantou uma estátua para si, e nos dias atuais também não é diferente, até pastores, líderes também fazem o mesmo, para ter alguma glória nisso. Mas a Bíblia diz que Deus não participa da sua glória a ninguém. Toda a honra, glória, louvor e adoração é dada ao nosso Senhor. É Ele quem tira os obstáculos, é Ele que vence os obstáculos por nós. Então toda a guerra que vencemos é para a glória do nome dEle. E muitas das vezes as pessoas se perdem nesse ponto e ficam exaltando, enaltecendo ao homem, onde na verdade deveria enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel, com visão espiritual aguçada e fé. Todos os obstáculos naturais serão transportos para a glória do Senhor. Todos os obstáculos é o Senhor quem tira. Se porventura Ele permitiu o obstáculo, Ele também pode tirar. E a travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel só demonstra o cuidado de Deus com o seu povo. Ele teve o cuidado com o seu povo, fez maravilha no meio do povo. Antes, claro, o povo se santificando. Diferente um pouco de hoje, né? Que o povo não vai muito pela santificação, o povo quer muito oba-oba.
é muito louvorzão, essas coisas todas, e nada da palavra, nada de consagração, não que eu seja contra o louvor, muito pelo contrário, eu sou muito a favor do louvor. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas, principalmente os jovens, vão para tudo, inventam de tudo para trazer, né, a presença do Senhor, e não vem a presença. Por que não vem a presença? Porque a única coisa que atrai a presença é a santificação. Mas a juventude muitas das vezes estão deixando isso de lado. Acha que pode fazer qualquer coisa, de qualquer aparência, de agradar a um e a outro, e está tudo bem. Não é bem por aí. O Senhor disse, a Bíblia fala em Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, todas as coisas que o Senhor fez é para a sua glória, é para a glória do nome dele. Nós não devemos glorificar a nenhum homem ou mulher por ter feito algo extraordinário. Por quê? Porque ele não faz, quem faz é o Senhor através dessa pessoa. Então nós precisamos ter maturidade, nem mesmo os anjos. Nós precisamos ter maturidade para entender que toda honra, glória, louvor e adoração é para o nome do Senhor e não para o homem ou a mulher. Nós sabemos que o homem e a mulher, o jovem, a criança, o adolescente é usado por Deus, o idoso também é usado por Deus, os anciãos, né? Os anciãos são usados por Deus, mas toda honra é para o nome do Senhor. É o Senhor quem opera os milagres. Deus apenas usa alguém é apenas um canal de Deus, como se isso fosse pouca coisa, né? É muita coisa, mas é apenas, em outras palavras, para resumir, o homem por si só, a mulher por si só, não consegue fazer nada, porque a Bíblia diz, Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Então toda honra, glória, louvor e adoração é para o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!